Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez estou no Museu Riacho de Areia e adjacência, na Vila de Hidrolândia, Ibaí, Bahia, com o objetivo de falar de história, contar história para os meus amigos. Nada melhor do que falar história, contar história, do que o museu. Nós temos aqui mais de 10.000 itens. É o acervo do Museu Histórico Riacho de Areia e adjacências. Então são muitas fontes históricas que nós temos aqui. E hoje vou falar para vocês da evolução do ferro de passar, o ferro de engomar. Nós temos aqui vários modelos de épocas diferentes, tecnologias diferentes, como por exemplo esse primeiro ferrinho, a brasa, onde as mulheres sopravam aqui, abriam essa tampinha, sopravam para acender as brasas que ficavam aqui. E vejam que ele já tem uma tecnologia que tem essa coisinha furada lá, as brasas ficavam aqui em cima e ia caindo a cinza lá para baixo. Depois era só virar a cinza e ficava só a brasa, né? Então ele foi evoluindo. Esse outro do mesmo, né? Inclusive coloquei aqui algumas brasas, ou algum carvão, não é brasa, brasa é acesa, só para ter aqui no museu, para mostrar aos meus alunos quando estou aqui dando aula. Então essas brasas estão apagadas, mas as mães da gente, as avós, as bisavós, as tetravós, colocavam a brasa acesa aqui dentro e geralmente colocava esse ferro em cima de uma janela para aproveitar um pouquinho o vento entrar aqui e ficar acendendo as brasas. E colocava em cima da madeira da janela ou em cima de um tamborete nesse ferrinho, que é o ferrinho de colocar o ferro em cima, tá vendo? Coloca assim. Depois surgiu este aqui mais evoluído. Este ferro já tem uma tecnologia mais desenvolvida. Por quê? Porque ele tem esses furinhos aqui, que a dona de casa colocava ele na janela e o vento batia aqui e ia ventilando. Vejam que ele vai evoluindo, não é? Esse aqui é um do mesmo, já com furos, porém os furos diferentes, mais para cima, para facilitar a entrada de ar, para acender as brasas. Dizer que muitas mulheres daquela época, elas tiveram problemas nas vistas, porque ficavam durante muito tempo soprando o ferro para acender as brasas. Então aquecia demais os olhos e muitas mulheres, como a minha mãe, a minha avó e outras, tiveram problemas de vista por causa disso aí. Aí vai evoluindo, aí vem esse outro ferrinho, já em outra tecnologia, também já para ventilar, sem necessitar a pessoa estar soprando. Aí começam a surgir os ferros elétricos. Olha aqui que já tem um lugar de colocar uma tomada, né? Começam a surgir os ferros elétricos, né? Aqui. Vem esse outro, que até hoje ainda vende nas casas do ramo, em casas de móveis, né? Aí chega ao ferro a vapor. Esse já vem com mais tecnologia, coloca água, né? E já vem marcando os tipos de tecidos, nylon, seda, né? Lã, quais os tipos de tecidos
para a pessoa rodar aqui e colocar no tipo de tecido que vai passar. Antigamente, na época do ferro à brasa, não existia essa tecnologia de escolher em qual tecido, mesmo porque não existiam a quantidade de tecido que existe hoje, né? Tecidos sintéticos, né? E outros demais. Também eu ainda alcancei gente passando com chaleira. Enchia a chaleira de água, fervendo, e passava, né? Outras pessoas usavam panela também, que não tinha o ferro de brasa. Enchia uma panela, eu estou mostrando esta aqui como exemplo, e com a panela passava, né? Então, é muito bonita e interessante a história do ferro, ou a história de passar roupa, passar tecidos, e é muito antiga, por sinal, né? A evolução do ferro de passar por ferro de engomar, ela é muito antiga, não é de agora, não é? Sabemos que desde o século XIV já se utilizavam destas tecnologias antigas, não essa aqui do ferro de brasa, para passar, né? Já utilizavam madeira, já utilizavam alguma pedra, já utilizavam mármore para alisar as roupas, né? As pessoas já não gostavam naquela época de usarem as roupas marrotadas, como dizia a minha mãe, né? Então, desde o século XIV já alisavam roupas e outros tecidos. Os chineses, por exemplo, quando se fala da civilização chinesa, é uma civilização de 5.800 anos. Se comparando com o Brasil é uma civilização de 521 anos. Então os chineses têm uma civilização muito mais antiga do que a dos brasileiros e do que de outros povos, né? Os chineses foram os primeiros a utilizar a panela de latão cheia de brasas para passar. Panela de latão, não era esta aqui é de ferro. Mas os chineses já utilizavam a panela de latão para passar roupa, né? E vocês estão vendo aí, de lá para cá, da época que os chineses inventaram a panela de latão para passar, o quanto o ferro de brasa, ou aliás, o quanto o ferro evoluiu, o quanto essa tecnologia evoluiu. Usavam inicialmente a madeira, como já falei, o vidro, o mármore. Eles usavam para alisar essas roupas a frio, não é? Já no século XVII surgiu o ferro à brasa. No século XIX surgiram o ferro da lavandeira, o ferro que não é esse, ferro a água quente, com água quente, a gás, com álcool, com óleo, né? E em 1882 surgiu o primeiro ferro elétrico no planeta. A patente foi do americano Henry W. Sell. Ele foi o inventor do primeiro ferro elétrico no mundo. Em 1926 surgiu o primeiro ferro a vapor. Surgiu já o primeiro ferro a vapor. Obviamente que numa tecnologia menos avançada do que este aqui. Esse é muito atual. No Brasil, os primeiros ferros de passar foram importados, ou seja, os brasileiros, as empresas brasileiras compravam de outros países. A gente ainda não tinha tecnologia para desenvolver
ferro de passar, né? Eles eram comprados de outros países. E somente em 1950 houve a nacionalização do ferro de passar, só a partir de 1950. Então eu estou fazendo esta pequena demonstração, essa aula de história, mostrando estas fontes históricas aqui, para os amigos e amigas do Facebook, das redes sociais, uma forma de estar contribuindo nesses dias de pandemia do coronavírus, onde escolas estão fechadas, mas que nós mantivemos de quando em quando o museu aberto para receber uma ou outra pessoa, é claro, usando os protocolos da OMS e do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde, usando máscara, fazendo uso do álcool para alguma pessoa que vem aqui nos visitar, né? A gente tem aberto o museu com esse sentido, né? No sentido de estar mostrando história, de estar contando história, de estar mostrando a memória dos nossos antepassados que estão... A memória está por aqui, por toda parte, né? E pedir aos amigos que puderem contribuir com o nosso museu, a cultura vai agradecer muito, né? O museu é particular, o museu precisa ser restaurado, são muitas peças que precisam ser restauradas. O museu ele não tem energia elétrica, ele não tem ventilação, né? Então falta muita coisa. Nós precisamos de parcerias, né? Trabalhadores, em geral, pais de alunos, ex-alunos, professores, funcionários em geral, empresários, pessoas que possam estar contribuindo com o nosso museu, com a nossa cultura. Então, aquele que puder contribuir, a nossa conta é no Banco do Brasil do Ibaí. Esta é a conta do museu. Agência 27499, conta corrente 26249,8. Repito, Banco do Brasil do Ibaí, agência 27499, conta corrente 26249,8. Um abraço a todos e que Deus nos dê saúde e que nos livre desse vírus maldito que vem acometendo muitas mortes, dizimando a nossa população.